Hoje é dia 12 de janeiro de 2020 e este é o episódio 73 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e hoje, como de costume, tenho comigo o Tiago Carrundo. Olá, Tiago. Olá, Diogo, está tudo bem? Tudo ótimo. E temos um convidado, o Nuno Carmo. Olá, Nuno. Olá, tudo bem? Tudo bem. O Nuno é convidado neste episódio para nos vir falar de uma coisa um bocadinho diferente que nós já abordámos uma vez ou duas no podcast, mas não temos muita experiência. Somos uns nabos neste assunto. Exato. Sim, eu já experimentei um bocadinho, mas não me considero um expert e então fui buscar aquele que eu considero o expert de língua portuguesa em WSL. Ai, lá. Pressão. Nada disso. No PUP só os melhores. É um dos nossos slogans. Depois desta breve introdução minha, se calhar o melhor é mesmo o Nuno falar um bocadinho dele, apresentar-se um bocadinho ao público para eles terem outra visão sobre o Nuno. Tá. Então, boa noite a todos. Nuno do Carmo, e sou um puro produto do WSL comunidade. Por acaso é o que a gente estava a falar um bocadinho antes, mas não trabalho nada dentro do mundo do Linux ou do Windows, por este caso. Sou um administrador de um LMS, de um Learning Management System, numa empresa farmacêutica baseada aqui na Suíça, e o que vem fazer agora o WSL é que há uns anos atrás eu tive a sorte de ser um Unix e Linux administrador. Não sou nenhum guru, mas já faço uns 7 anos que já não toco comandos, mas pronto, fiquei sempre assim com um bocadinho apaixonado assim pela mentalidade do Linux e do Unix, de aprender o que é que está por baixo destas GUIs, né? O que é que está atrás, de perceber o que é um file system, quais são os comandos que temos que fazer antes de fazer simplesmente um clique, e pronto, e fiquei com essa paixão. E quando o WSL chegou, para mim foi mesmo a entrada de gama, vamos dizer, a entrada de ter um Linux sem uma maior parte de ter perceber virtualização, mesmo que tenha feito, mas que não haja preciso mesmo virtualização assim. WSL 1, WSL 2, claro que vai chegar este ano, e pronto, estamos aqui para falar nisso, do WSL vou dizer isto assim, sou amigo do Linux e sou apaixonado pelo Windows, mas espero que esteja com boa pessoa. Falo enquanto o Diogo vai ali tomar um calmante, porque ele reage sempre muito mal a esse tipo de coisas, mas tudo bem, era aquilo que eu estava a dizer um bocado em tom de piada, também para quem já me conhece vai percebendo o meu sentido de humor e vai, acho eu, não se ofendendo com isso. Mas essa é a minha expectativa, mas pronto, Tô bem. Más escolhas todos nós as fazemos, portanto isso não é dramático. Agora, eu deixa-me mais para ti do que para os nossos ouvintes, porque para quem nos acompanha, lá está, sabe que eu e o Diogo somos uns nabos no que toca ao assunto da WSL mesmo. A minha relação com a WSL é mesmo diminuta. Ainda há, não sei se foi o episódio anterior, se foi há 2 episódios atrás, aliás é sempre atrás quando são há 2 episódios, mas pronto, qual é que a minha mulher não ouve isto? A mulher dele é linguista, só para que fique claro. Exatamente. O Tiago daqui a bocado vai ao castigo. Isso não é mau, sabes? Isso é para outro episódio, isso cai para outro podcast. Em relação ao WSL, eu perguntava ao Diogo, porque o Diogo usa WSL, apesar de não ser muito expressivo, acho eu, pelo menos não sei se já se inverteu a tendência, mas aquilo que eu vejo no WSL era, eu tive muitos anos ligado à formação profissional e lidava com muitas pessoas que eram se calhar como tu ou nem isso, ou seja, pessoas que eram apaixonadas ou pelo menos extremamente habituadas a trabalhar com Windows, e quando tu tinhas que lhes dar Linux era uma resistência muito grande e era um conjunto de ferramentas muito distinto e era a diferença e a barreira era muito elevada. E o exemplo que eu dava muitas vezes é, a partir da altura em que tu iniciavas os grupos em, por exemplo,
o conceito de servidor, porque eu dava sempre uma parte de desktop, onde os obrigava também a experienciar, a passarem pela experiência de aplicações gráficas, mas quando passavas a servidor, eu sou muito, no que toca a isso, liberal, ou seja, não sou tão acérrimo, portanto, desde que faças o trabalho, escolhe a ferramenta que mais se adequa. E então, quando nós trabalhamos com um VirtualBox, eu geralmente escolhi a VirtualBox para virtualizar, porque quer fosse Mac, Windows, Linux, é sempre igual, ou pelo menos mais ou menos igual. E tinhas por exemplo, que era a instituição mais normal, um Ubuntu Server dentro de uma máquina virtual, fora dela, como host, cada formando, a partir desta altura, poderia escolher o sistema hospedeiro. E a coisa funcionava mais ou menos tranquilo, eles rapidamente chegavam ao PuTTY. Qual era o problema a seguir? Quando tu queres por uma coisa muito simples como gerar um par de chaves, em que das duas uma, para o PuTTY, ou tu vais buscar um aplicativo adicional, e mesmo assim, ainda no outro dia tivemos esse problema, que foi uma chave que foi gerada penso eu, com o PuTTY, e que aquilo agora não é compatível com o quê? Deixa-me ver. Não me lembro com o quê, mas descobrimos agora que a chave não é compatível com uma porra qualquer. Portanto, dá para fazer a autenticação SSH, mas será... Não sei, eu ainda me vou lembrar. Se puder dizê-lo, ainda me vou lembrar. Mas adiante, o conceito e a forma que eu arranjava muitas vezes para quem usava isso era: vais ao servidor, que é o Ubuntu, geras o par de chaves lá, trazes as chaves para ti, não é o mais correto, mas acaba por ser a forma e em termos de conceito e de perceberes o princípio do que é uma chave privada e que ela não deve sair do teu poder, é fatela. E o WSL veio simplificar bastante, porque uma coisa é, tu consegues ter um tutorial, um guia, uma wiki que tu partilhas com o teu grupo de trabalho, onde se ele usar Mac ou Linux, ele segue os mesmos passos, e no Windows havia sempre o Alien, não é? Tinhas que fazer uma página à parte para que o gajo do Windows seguisse. O WSL permite exatamente isso, ou seja, permite que tenhas a mesma wiki com 4 ou 5 passos e que neste momento, para gerar a porcaria da chave pública e privada, tu consegues fazer os mesmos 3 passos, 2 passos, 5 passos, conforme as voltas que queiras dar, mas que são iguais em qualquer que seja o sistema operativo, estamos a falar em desktop. Portanto, agora, o meu conhecimento de WSL acaba exatamente aqui. Portanto, eu não tenho a mínima noção da potencialidade, não tenho a mínima noção do que é que dá para fazer mais, além de, e que já é bastante simpático, tu podes ter um SSH config, podes ter as tuas várias chaves na tua pasta .ssh, porque até o file system, quando tu lá entras, é muito semelhante. Agora, tudo o que fazes além disto, e o Diogo vai-me dizer a resposta que me deu há 2 episódios, que foi, tu podes pôr lá o X, o emulador e correr uma aplicação. Ok, isto aqui é o complicómetro. Agora, eu quero saber, na vida real, a malta que usa isto, quais são os exemplos práticos em termos que estudos que... Olha, eu acho que antes de irmos aí, acho que temos de entrar nas questões realmente importantes da humanidade. Era falar do que é que fez esta semana, queres ver? Não, ele acha que as pessoas se importam. Qual é o vosso episódio preferido de Star Wars? Olá. Tem que ser o número 6. Eu respondo assim. Return of Jedi. Tem que ser os básicos, o terceiro da primeira da primeira trilogia. Porquê esse? Boa pergunta, porque já faz há anos que vi. Queres tempo para pensar que eu dou a minha resposta entretanto, ou queres continuar? Força. É? Então olha, eu sou aquele gajo que confunde o Star Wars com o Star Trek. Acabou esta amizade. Esta amizade acabou. Vem em paz. Aí também eu motricidade fina tenho, mas não estou nem aí. Eu gosto dos dois, mas são duas coisas tão diferentes. Eu fiquei triste quando o Mel me tirou o Fuel TV, que era a única coisa que... O Fuel TV, um canal de televisão em que tu tinhas gajos que se atiravam de montanhas a descer, ou seja, o conceito daquilo era, a Fuel TV tinha programas como, os gajos metem-se, 3 ou 4 malucos metem-se num helicóptero, rebentam com dinamite o cume de uma montanha gelada e depois põem-se a fazer snowboard à frente da avalanche. Espetáculo. Ou então... Não é que eles roubaram o dinamite. Isto é importante, meu caro. Isso é que é a parte importante. Ou então tinhas um programa que era Build to Shred, que basicamente eles pegam numa fábrica abandonada, vão fazer lá uns percursos, rampas e não sei o quê, para a malta andar de skate e BMX, e depois é o processo todo o making of, e depois andam lá a curtir. Build to Shred.
Isto era a Fuel TV, era aquilo que me mantinha agarrado à televisão, ali uma horinha de vez em quando, a ver. O Mel, há 2 anos, tirou-me aquilo e substituiu, e quando eu telefonei a reclamar, disse, mas tiraram-me o único canal dos 100 e tal canais da grelha, o único que eu conseguia ver durante mais do que 20 minutos, era esse, e vocês tiraram-me isso. E eles responderam-me com, não, mas repare que agora tem lá o, eu não sei qual é, não sei se é o Fashion TV, uma merda qualquer. Mas pronto, portanto, não. Portanto, o Alexandre já tem mais um blip para fazer. Também ouvi. Ora, minuto 10. Mas pronto, mas continua então, dei tempo a pensar, continua lá então. Não, o episódio favorito, pá, não sei, foi, para mim, gosto, a não ser esta última trilogia, por acaso, que até preferi o número 2, por causa mesmo de ver o poder do Luke Skywalker já no fim, né? Spoiler alert, desculpem lá para as pessoas que não viram, mas veres a potência toda quando atiram ali e o gajo sai dali como se nada fosse, e depois pronto, a gente sabe que era uma projeção mental. Mas spoiler alert. Temos revelações, Não, mas o número 3, o Return do Jedi, foi, para mim, pá, não sei, gostei do filme, gostei de como é que foi, se calhar, como dizer em francês, é o tempo, que é o momentum, né? Traz mesmo, vai tudo, vai até o fim, pronto, e foi, gostei bastante. E depois foi o número 3, o número 6 agora, aliás. Diogo, mas essa pergunta foi porquê? Essa pergunta foi porque eu para já adoro Star Wars, eu sou completamente fanático de Star Wars, quem me conhece sabe disso. Gosto de outras séries também, mas Star Wars é o meu preferido. Ok. Então... E entretanto, eu estive a ver esta semana que passou o Star Wars em concerto na Gulbenkian. É uma cena mesmo espetacular. Quem gosta de Star Wars vai adorar. Adorou, porque já acabou. E é uma experiência verdadeiramente única, porque não é tanto ver um filme, é mais ver um concerto. E tu estás a sentir ali a vibração toda provocada pelo som do concerto, e é espetacular. É uma experiência muito. Mas olha, ainda bem que falas em concertos, porque eu tenho que fazer aqui referência a uma coisa que não tem nada a ver com o assunto deste podcast, mas que tem que ver com tecnologia e tem que ver com alguns dos elementos deste podcast. É por isso que nós temos no podcast aquela parte do e outras cenas. E outras cenas, exatamente. Esta é uma das outras cenas e que tem que ver com a Madonna. Com a Madonna? Madonna, exatamente. A Madonna, que foi... Não sei se ela já pediu cidadania portuguesa, mas esteve cá a morar uns tempos. Isso é irrelevante para esta parte, mas uma coisa que me agradou bastante foi que esta turnê que ela tem agora tem um fator que para mim me agrada bastante, que é ela vai banir, ou já está a banir, porque acho que a turnê já está a acontecer, telemóveis dos concertos dela. Portanto, eu acho isso... A primeira fase é a Madonna vai banir, ou está a banir, telemóveis dos seus concertos desta turnê. Eu sei que isto levanta algumas dúvidas, lá chegaremos porque eu fui ler sobre o assunto. Agora, primeiro, enquanto consumidor de concertos, eu acho a ideia fantástica, não porque vá ver o concerto de Madonna, porque de facto não me move, mas porque tenho esperança que seja uma moda, e sendo a Madonna uma fazedora de modas, na altura não se chamavam influencers, não é? Quando ela estava em alta, mas eu espero que isto vire moda e que seja aplicado em todos os espetáculos, porque estou farto de gastar dinheiro num bilhete e de querer ver a minha banda preferida e andar ali a desviar-me dos milhares de ecrãs de telemóvel e de tentar, exatamente, e de explicar às pessoas, porque apetece mesmo ir lá à frente ao palco e dizer, olha, dá-me um microfone um bocadinho, não sei que tu és, deixa-me ver, olha, pessoal, só para dizer que quem está a filmar nesta altura, a filmagem vai ficar uma trampa, que é para o Alexandre não ter que dar blips outra vez, vai ficar uma grande trampa, é de noite, a luz é péssima, a distância é horrível, as câmaras, por muito boas que sejam, não filmam nada de jeito com estas condições, portanto curtam o concerto, caramba, comprem o DVD a seguir, comprem o DVD, ou então vejam no outro lado qualquer, mas pronto, então é assim. Agora, perguntas, não sei se vocês já sabiam disto primeiro. Não fazia. Boa, que a Ronda a informar. Agora, como é que a Madonna vai conseguir banir telemóveis dos seus concertos? Esta é que é a parte deliciosa.
Basta revistar as pessoas à entrada e quem tiver telemóvel ou deixa o telemóvel a algures ou num cacifo ou uma coisa desse género ou não entra. Pronto. Vai ser. Nuno, queres dar um palpite? Vai ser um pouco difícil porque a pessoa que deixou o telemóvel assim à entrada qualquer ou assim já sabes que não vai acontecer, né? Yeah. Por isso ou chegam com há uma pré-entrada, têm telemóvel e não entram, ou deixam ou não entram, mais nada, mas depois pronto vais ter o estádio a 9/10 vazio, né? E... Já pagaram o bilhete, pá, essa parte é que interessa. Não, se os críticos do Twitter foram dizer que a Madonna, deixa lá a gente entrar com o telefone, pá, a gente já te pagou o bilhete, deixa lá, vai cantar e não chateias. Mas pronto, qual é a forma que eles têm de fazer isto? Uma forma tão estupidamente simples que até irrita, que é, eles vão distribuir umas bolsas à entrada, onde tu enfias o telefone e a bolsa fica selada com uma coisa parecida com aquelas coisas que se põe na roupa para apitar quando nós vamos roubar roupa nas lojas. E então a bolsa fecha com aquilo e tu, em momento algum, perdes o controle do teu telefone, perdes o acesso ao teu telefone. O telefone continua contigo, dentro da tua mala, do teu bolso, mas dentro de uma bolsa. Ok. E então o que acontece? Imagina, deixaste os teus filhos em casa. O Diogo não tem filhos, não sabe o que é esta parte. Não sei se tu tens filhos, Nuno. Minha mulher sim, tem. Temos dois aqui em casa. Pronto, ok. Então, pronto, sabes o que é? Tu saís e estás, exatamente, conta perfeitamente para isto. Ou seja, podes estar preocupado, não sei que idade é que eles têm, mas ter algum tipo de preocupação, e quando eu digo filhos, que é sempre uma coisa mais habitual, mas pode ser outro tipo de situações. Para esses casos, existe uma espécie de zona de fumadores, sala de chuto, mas para telemóveis, onde a pessoa pode, dentro do recinto de concerto, tem lá uma coisa para desbloquear a bolsa, desbloqueia a bolsa, tira o telefone, liga para a babysitter a perguntar se está tudo bem, volta a enfiar o telefone na bolsa, volta a selar e sai da zona de telemóveis. Isto é tão estupidamente... Como é que ninguém se lembrou disto? Por isso é que eu acho que isto vai rapidamente ser a regra em concertos. Eu espero bem que sim. Não sei, porque ao mesmo tempo as pessoas que estão assim no meio, né, ou que estão a ver, onde é que estão esses tipo de cabines, né? Se eles não metem... Exato, mas quando estás assim no meio, o tempo tens que ir para lá, já começas assim a panicar, né? Porque tens umas mensagens, tens o teu telemóvel começa a vibrar, não sei porquê. Não sei, a solução, vou dizer isto assim, a solução vale a pena de ser testada, mas não sei se vai ficar muito tempo assim. Vamos ver, eu estou confiante, eu sou um gajo otimista, portanto eu estou confiante que isto vai virar regra. Mas seria bom, sério. Pá, que praga, pá, eu acho horrível as pessoas, eu preciso do meu telefone, uso com muita frequência o meu telefone, agora, não... Pá, saibam desligar o telefone, que saibam, ou então uma coisa que eu pratico já há muito tempo, que é saber ouvir o meu telefone a tocar, que é como o meu telefone está a tocar ali ao fundo, eu deixo tocar, porque ele também não vai arrebentar se tiver que chegar ao voicemail, mas pronto, mas há muita gente que não faz, ou não sabe, ou não consegue controlar as emoções, ou não sei, é um vício. Mas pronto, sobre concertos, não sei, não te obrigaram a guardar o teu telefone em bolsa nenhuma especial, Diogo, quando foste ao concerto? Não, porque era um concerto de gente civilizada e ninguém usou o telemóvel durante o concerto. Ok, boa. O Diogo não vai a qualquer concerto. Bom, porque também tem essa parte que é metade de cinema e toda a maneira nos cinemas já são banidos, né, os telefones, por isso... Olha, isso era outra, pois é. Os sítios onde eu vou de vez em quando ainda há aquele clarão irritante. Mas pronto, adiante, não vamos transformar isto num podcast tá fixe. Adiante, avancemos. Ok, sim. Não sei se algum de vocês tem alguma coisa a acrescentar sobre o que fez esta semana. Não, eu tenho que fazer aqui justiça. Portanto, houve feedback do último episódio, pessoas que vieram me abordaram diretamente. Várias pessoas me tentaram vender o Plex. Eu não sei se ouviste o último episódio, mas eu ando numa de fazer um media server cá em casa, que uso Code e uso outras coisas, mas queria centralizar e queria ter configurações centralizadas numa única caixa, mas não queria usar o Plex, porque é sem dúvida alguma o campeão em termos de desempenho e de popularidade. Mas tive pessoas que vieram ter comigo a dizer que de facto o Plex é a melhor escolha. E curiosamente a mesma pessoa
caramba, tenho que ver o nome. Mas a mesma pessoa, portanto, em relação ao Plex, eu estou resistente, portanto vou tentar todas as alternativas até cair no Plex, porque reconheço de facto a vantagem, mas não me apetecia que fosse uma coisa proprietária a gerir o meu, não é proprietária, mas parte proprietária a gerir a minha coleção de coisas. Agora, uma dica que me foi dada e que parece-me bastante interessante, acho que eu já tinha cruzado com aquilo uma vez, mas pronto, que foi quando eu falei daquela parte dos discos que variavam de preço e que eu fui de vez em quando lá ver se aquilo tinha diferenças, houve alguém que me sugeriu um site que se chama Camel, que é, tu registras, é Camelo, não é? O Diogo está-se a rir, é 3 dele, e então é um sítio onde tu te registras, dizes lá o que é que tu queres comprar e o gajo manda-te uns alertas e manda-te umas coisas com as variações de preço, ou seja, os preços na Amazon variam. Uma coisa que eu ainda não vi, que já tinham falado também, que é tu encontrares o mesmo, se calhar fui eu que não explorei em condições ainda, mas que é tu podes ter o mesmo produto com as variações de preço nas várias Amazons, porque as Amazons têm preços diferentes conforme o país. Isso eu não sei, mas certamente que desta para a próxima semana alguém me vai corrigir e me vai complementar, ou eu próprio vou fazer o registro, que ainda não fiz, eu estive a explorar o site por fora, e achei de facto bastante curiosa a sugestão. E agora estou aqui à procura do nome, já sei de quem foi o Luís Dragão Ribeiro. Pelo menos ele anuncia-se assim no Telegram. Portanto, Luís Ribeiro, obrigado, está aqui a ser ampliada a tua sugestão. Pessoas que tenham sugestões diferentes. Eu estou neste momento muito inclinado para usar o Embi. Já agora, só como continuidade, continuo resistente ao Plex, estou numa de seguir com o Embi, pelo menos até ele me deixar. Mas pronto, de resto não tenho muito mais, não podemos ir avançando. Ok, então e como já vamos em 22 minutos de episódio, isto passa muito depressa. Eu posso dizer ao Tiago, por exemplo, uma das coisas para as quais eu usar o WSL para mim é útil, é que eu posso fazer pequenos scripts que ligam-se remotamente aos servidores e executam o que eu quero fazer nos servidores, e posso ter alguma inteligência do lado do cliente a processar resultados e coisas desse tipo, e com uma linguagem que eu domino, que pode ser ou Bash, ou Perl, ou Python, eventualmente, coisas assim desse género. Esta flexibilidade e este disponibilizar de um ambiente com o qual eu estou muito confortável, para mim acho que é uma coisa extremamente valiosa. É preciso fazer scripts muito diferentes, ou seja, tens um script que corres habitualmente no teu Ubuntu e que correste durante a tua vida toda no teu Ubuntu, ou no teu CentOS. Quando tu transitas para WSL, usas exatamente o mesmo script. O código é exatamente o mesmo. Exatamente, o código é exatamente igual. Eu não tenho muitos scripts que reutilizo frequentemente. Normalmente a mim são coisas de usar e deitar fora e são frequentemente diferentes de uns para os outros. Certo. Mas não tens de ter nenhuma preocupação adicional só por estás a trabalhar dentro do WSL? Não. Zero. Estou a falar de Bash, porque a partir da Python e Perl há de ser a mesma coisa, não é? Sim. Okay. Exatamente. A base com que vocês estão a trabalhar, se calhar se não estão no Insider, no programa Insider, tem o WSL1. O WSL1 vamos dizer, tem o user space que é exatamente o mesmo com Linux. Por isso não vão mudar nada. O que vai mudar é tipo de file system. Vão ter um tipo DRV driver FS, driver file system, que é o slash, né? E que é tipo um layer, vamos dizer, entre que faz a translation. E agora é importante, né? É por isso que é muito lento, mas tem uma translation layer que vai entre o que está-se a passar dentro do WSL user space, né? Do Ubuntu ou qualquer outro, e o file system NTFS está por baixo, né? Isso é o WSL1. E é por isso que o tipo de file system, se vocês vão, e eu passei por lá, né? Mas todas as vezes que vão tentar fazer um script que tem muitos acessos a file systems, né, writes, read-writes, ações, nodes, quando se faz tipo
uma inicialização de um projeto de Node.js, aquilo demora um tempão, porque tem, como passa sobre os diferentes layers, é um bocado complicado. Agora, a solução é ter este modo um bocado híbrido, que vai ser o WSL2. Então, só para o Tiago, porque há bocado falei com o Diogo, mas ouvi o vosso ouvi o vosso podcast, o que veio de sair, o último, ou o primeiro deste ano, ou o último do ano passado, segundo como é que vocês queriam fazer. E alguém que faz trabalho de casa, Diogo, é assim que se faz trabalho de casa, Diogo. E o Diogo, pronto, a sugestão que ele fez para o ano, né, a primeira que ele fez, para mim o que eu disse lá há bocado, não se molhou muito, porque foi assim, WSL2 vai sair este ano, certeza absoluta. Normalmente é 20H1, segundo como, não penso que vai sair agora na primeira vaga, se calhar dentro do 2004, como vocês falaram, vai ser péssimo sobre os números, porque o Ubuntu, o Windows vai tudo ser 2004 e se calhar Docker também vai ser um 2004, quem sabe, por isso vai ser assim um bocado complicado de saber qual 2004 é que estamos a falar. E se calhar vai chegar um bocadinho mais tarde sobre o ano, mas vai sair este ano, porque vamos dizer, a maioria, o primeiro estágio já está estável, e o WSL2, o que é que vai se passar? É que vai utilizar a virtualização platform, a virtualization platform do Windows. Não é Hyper-V, é um módulo que também é utilizado pelo Hyper-V. E agora é importante. Porquê? Porque o Hyper-V não está no Windows 10 Home e a virtualização platform vai estar no Windows 10 Home. Quer dizer que o WSL2 e, de facto, o Docker, que também hoje não pode ser instalado sobre o Windows 10 Home porque tem preciso do Hyper-V, quer dizer, o que é que vai ser também acessível a todas essas pessoas que só têm o 10 Home, quer dizer, a maioria das pessoas, mesmo assim. Né? Tenho quase certeza que o profissional, há muita pessoa que tem profissional, mas o Home penso que deve ser a primeira venda que eles têm com os laptops quando a gente compra, né? É, sim, eu já fui dono de uma cópia de Windows XP Home Edition, mas nunca fui de um professional. O laptop que eu tenho é da empresa, não é meu. Exato. Portanto, é assim que eu uso. Exato, e então quer dizer o quê? Quer dizer que o WSL2 agora, como tem a virtualização platform, já temos não só o user space, mas temos realmente o kernel, sem esta parte de translation layer, porque agora já estamos a utilizar como se fosse um VirtualBox, como a gente estava a falar há bocado, e então quer dizer que, a não ser a virtualização dentro da virtualização, que por enquanto não é possível, quer dizer que não vamos poder ter, se calhar, KVM, acho que a parte onde temos preciso do Virtualization Module, não vai funcionar. Mas um QEMU que não tem preciso às vezes de virtualização, que faz esta também tipo um charuto assim um bocado mais avançado, o que é que se passa é que ele vai poder funcionar, mas a partir do momento que tem preciso de virtualização headers, por exemplo, já não vai funcionar. Ok, mas isto é interessante porque o LXD está a ter algumas capacidades de virtualização e esta combinação é capaz de ser uma combinação super. Mas o LXD funciona funciona a partir do momento que não virtualizas partes do kernel assim, isso já não vai. É como o tipo, conhece um pouco o mundo do Docker, ou containers, né? Então, no mundo de containers tens o quê? Tens o containerd e tens o runc, né? O runc é o que vai lançar mesmo os containers. Mas agora o runtimes, não tens só runc. Hoje em dia tens runc, tens o gvisor, que é o do Google, que é tipo uma sandbox, que é para ser um bocadinho mais segura, e tens da Intel, que foi transformado depois, mas tens os Kata Containers. Os Kata Containers têm parte de virtualização. Esses não podem funcionar dentro do WSL2 hoje em dia. O gvisor consegues e o runc funciona perfeitamente. Ok? Então,
tudo isto só para chegar de novo aonde a gente estava a falar de scripts. WSL 2, não só vais poder fazer o teu script e vais ter a rapidez, vamos dizer, se calhar de uma virtualização, não vou ir até o bare metal, de certeza absoluta, mas de uma virtualização de um tipo VirtualBox, né, com um VHD por trás, um VDI por trás, vais ter as mesmas performance, porque por trás, eu diria que será por trás tens o VHDX, que é o formato da Hyper-V, claro, mas mesmo assim é muito, muito mais rápido que o WSL1. E fizeram testes e não tem nada a ver. Quando lanças os nodes de novo, ou assim, ou o Ruby, houve pessoas que estavam-se a queixar do Ruby, por exemplo, quando se faz um primeiro, quando se faz o pull do gem files e tem que escrever aquelas coisas todas. E então isso parecia ter muito mais, vamos dizer, as performances serem muito melhores. Claro, não é nenhum bare metal, né? Às vezes é como a virtualização, às vezes a virtualização se calhar é um bocadinho mais rápida, porque como estás a ler não estás a ler em disco nenhum, né? Mesmo que hoje em dia temos SSDs, mas tens acesso às vezes que são mais rápidos em virtualização que em bare metal, mas normalmente o bare metal é mesmo o king e isso vai ficar, né? Agora o WSL2, a vantagem que ele tem é que de base ele monta também todo o file system do Windows, né? O WSL1 está dentro, vamos dizer, está dentro do file system Windows, exato, está encapsulado, está no mundo dele, né? Normalmente não se pode tocar, mas vais ver facilmente o file system do Windows, né? E o WSL2, a parte complicada era de ter uma virtualização, quer dizer que as performances do mundo o Linux vão para cima, ao mesmo tempo guardar esta interoperabilidade para ver ainda o sistema, para ter, se as pessoas quiserem, mesmo se não é suportado oficialmente, mas tens o X Windows, tens o Pulse Audio, por exemplo, pelo som, também podemos ter, mas devia-se guardar isso. E então o WSL2 chegou se calhar 1 ano e meio, 2 anos após começarem a falar mesmo de performance issues dentro do WSL. Demorou, mas agora que está aqui, eu penso que vocês vão gostar muito do WSL2. Não estou a dizer que vão mudar para o Windows de forma nenhuma, é o que a gente estava a falar há bocado. Eu penso que o WSL 2, mas agora vou falar em WSL, né? Mas com a mentalidade que estou a falar sempre do 2, né? Para mim, o WSL vai ser o ponto de entrada para todos os estudantes. Seja em empresa, o que estavam a falar há bocado, como eu disse, fui Linux e Unix Administrator, quantos SSHs, tools, PuTTY, Bitvisor, ou Bitvise, tinha outros, pronto, já esqueci os nomes, mas quantos testei porque, pronto, era um problema de chave, ou era um problema de sessão, gostaria de ter os tabs, né, como a gente tinha no Linux, quando tens Já me lembrei do problema de incompatibilidades, era com um túnel de SSH feito com um software que é o dbeaver, para ligar a bases de dados. A chave que foi gerada na altura por uma das pessoas era incompatível, ou seja, trabalha perfeitamente por SSH nos acessos, mas o túnel de SSH feito com aquele software, chapéu, aquilo acho que é um bug, ou não sei se é feature, se é bug, mas pronto. Entretanto lembrei-me. Agora, tenho uma pergunta que te queria fazer exatamente sobre isso, quando falas sobre os pontos de entrada, sobre a tua tentativa de me convenceres a mim ou ao Diogo a mudarmos para o Windows daqui a uns meses. E tudo mais. Há uma pergunta que se impõe quando se vê o WSL a ficar cada vez melhor, que é: qual é que será a relação ou a influência do WSL para Windows users, para Linux users e para no users? Porque tu já falaste agora dos no users, não é? Portanto, a entrada na faculdade, não é? Portanto, à partida, pelo menos pela tua estimativa, pela tua previsão, será que o WSL2 será o ponto de entrada para as universidades? Deixa-me já dizer-te que as universidades, pelos vistos na Suíça, trabalham bastante melhor, porque as universidades em Portugal usam currículos e nem sequer falo dos cursos profissionais, usam habitualmente currículos com alguma antiguidade. Portanto, primeiro que o WSL2 entre nos currículos das faculdades, já estará certamente no 3 ou no 4, digo eu. Como é um módulo do Windows, o WSL2 não vai ser tratado por si.
vai ser vamos dizer, uma ferramenta que instalas, né? E a partir de agora já podes fazer o SSH, se for só SSH que quiseres, né? E faz um SSH, vai generar um RSA, uma chave RSA, por exemplo, e não uma chave PPK ou não sei o que é do Putin. E segundo, depois já podes, o que estavas a falar de antes é exatamente o que falhou-me quando eu comecei no Linux. Quando eu comecei no Linux era uma pessoa que era puramente Windows, e o que é que se passou? Antes de chegar à virtualização, mesmo que conhecia um bocadinho, mas antes de chegar à virtualização, tinha um computador só com 4 GB RAM, por exemplo, fui para o Ciguin, né? O Ciguin era, é o que salvava-me para fazer tipo como se estivesse a aprender Linux, né? Depois fiz o on demand completo em bare metal, fui contente, mas voltei de novo a Windows, porque há coisas que falhavam. E depois o que é que eu fazia? Quando uma coisa falha, quando fazes o teu X já não funciona, quando se calhar apagares ficheiros, ou quando fizeres uma má manipulação, quando vais aos fóruns, tens que fazer aquilo, tens que fazer não sei o quê, e é como se fizesse um novo file system e pronto. E tu ficas naquela, eu estou a tentar aprender. Eu ainda não sei quais são, se calhar, como é que tem que fazer isso tudo, né? O WSL, apago, faço de novo, penso em Docker, né? Para mim o WSL é tipo um Docker Linux que está ali. Eu, para mim, não trato as minhas distribuições como pet. Com carinho. Pet. Para mim é cattle. Né? E então as minhas distribuições sempre tenho em 2 ou 3 Ubuntus, tenho uma Clear Linux que é por enquanto a minha preferida, mas o Ubuntu está a par, adoro, e depois vou testando assim. Fedora, tem o Fedora Remix, tem Debian, tem e vou instalei Elementary a um momento, instalei, mas só o rootfs, né? E agora o que é que eu estava a explicar há bocado desculpem lá, estou sempre a fazer saltos, mas vou tentar agora fazer uma linha direta, que é o ponto de entrada, vai ser um ponto de entrada para as pessoas que querem descobrir os comandos, para já. O que é Linux? Quando vocês pegam num currículo, é o quê? O Linux é, vamos dizer assim, imaginado que tens o teu terminal e começa a fazer CD, LS, MakeFS, qualquer coisa, né? E como é que consegue uma pessoa que vem do mundo completamente GUI, que se calhar nem PowerShell sabem o que é, ou terminal, viram uma coisa assim, uma cena assim, mas pronto, se não sabem muito mais, como é que hoje em dia podem traduzir isso no mundo tem que fazer uma VM em qualquer lado, para já perceber o que é virtualização, mas instalar em VirtualBox, como falaste há bocado, instalar um OS, mesmo que fosse básico, mesmo que for só next, há um momento sempre que estão sempre a perguntar qual é o file system, e a partir daí, uma pessoa que vem do mundo do Windows, eles falam em C drive, D drive, file system, às vezes nem sabem o que é que quer dizer exatamente, né? E quando vês assim, pronto, como é que querem particionar? Querem tudo no slash, querem um slash home, ou querem um slash user, um slash var, um slash etc. Uma pessoa fica assim perdida, né? WSL tira essa coisada toda, né? Essa problemática, obrigado, toda, e tens um user space que está a funcionar logo, né? Fazes WSL, vais ao store, instalas o Ubuntu, done. Username, password, done. Estás no sudo, o que é sudo, né? Mas estás no sudo, pouco importa. E agora, mesmo que eu não conheça, vou à internet e tenho que instalar um Nginx. Pronto, vejo, sudo apt install Nginx, espero e está bom. Né? A copia, o que estavas a falar, é muito importante para mim, é o que vai fazer a diferença. É que pessoas do Windows vão poder começar a seguir mais documentação que vem do mundo livre, e
é o que eu estava a falar há bocado com o Diogo. Estou entrando assim no mundo do Kubernetes, né? O Docker está um bocadinho ok para mim, mas agora o Kubernetes é muito mais complicado. Mas estou a testar vários diferentes Kubernetes flavors, vou chamar isso, é quase distribuições de Linux, é a mesma coisa quase. São distribuições de Kubernetes na prática. E estou testando e agora estou... Pronto, o que eu gosto muito é K3D, que é K3S em Docker, mas gosto muito do Macro K8S. E fui ao site da Ubuntu e encontrei uma vaga de documentação sobre como ter um single node, um multiple node, como ter adicionar aplicações, o dashboard, o DNS, outras coisas, né? E essa documentação toda que já está à espera de mim para eu utilizá-la de antes, era muito mais difícil. No Cygwin, esquece, não podes. Tinha que instalar a minha virtualização em primeiro. Virtualização vem sempre. Uma coisa tão simples como instalar a VirtualBox, há sempre pessoas que não sei o que é que eles fazem e não é que estão a fazer nada errado, mas não sei como é que eles fazem. Instalei, mas não dá, agora não tenho as permissões disto, tenho um problema de rede no outro. Ficas assim. Às vezes até ficas todo maluco, porque estás a ver a coisa à frente de ti e pensas, a instalação do VirtualBox é next, né? Não tem nada mas às vezes não dá, simplesmente não dá. Quer dizer que... Sim. Eu instalei na máquina que eu estou a usar do Windows e não funciona. E às vezes não funciona, é simples como isto não funciona. Para mim funciona bem. Qual é o pensamento? O Windows não funciona, né? Ou é M, mas bom, pronto, como eu estou a adorar o Windows, vou dizer que o pensamento é o Windows não funciona. E mesmo que não seja culpa do Windows, a experiência do usuário vai ser que o Windows é que está-me a falhar. Então eu vou voltar de novo ao Linux. Esta é a parte do Windows, né? Os usuários do Windows, desculpem, penso que eles vão muito mais descobrir o mundo do livre. Para já, não só Linux, mas o mundo livre, né? O mundo do GNU, do que é uma GPL, o que é o que é que eles podem utilizar, como é que eles podem partilhar também. Eu não estava a partilhar muito há 3 anos, se calhar, e comecei a fazer blogs e comecei a partilhar, a participar em OSS projetos, como o Atenas, que é Go Modules, mas é tipo não da Google, é de outro grupo. Participei também no K3D, a fazer o usuário simples e a dar uma ideia, o Porter, que é tipo Cloud Native Application Bundles, e finalmente o Meshery, como a gente estava a falar há bocado, que é um control ou management control plane para service meshes, que é a parte ainda mais complicada acima do Kubernetes, porque não? E então o que é que se passa? É pessoa como eu que vinha do Windows, que estava só a consumir informação, agora já estou a começar a dar a pouco e pouco, né? Eu penso que vai ser se calhar o ganho maior do mundo Linux, não é Linux em si, é mais a comunidade. Que há pessoas como eu, se calhar, espero eu, né, no mundo, que vão querer partilhar experiências e partilhar também, dar ideias, eu venho do Windows e se calhar tinha uma ideia melhor que podia funcionar se calhar no Linux e se calhar funciona, quem sabe, não sei. E para acabar agora, a pessoa as pessoas do Linux, como vocês, penso que vão ganhar em que os vossos projetos, sempre em termos de comunidade para mim, mas os vossos projetos vão ter uma nova audiência, simplesmente. Já não vai ver aquela, e não vão ter aquela translation de dizer, eu faço um normal, ou Linux, e depois, como disseste há bocado, né, Tiago, tem que fazer o extra mile para criar um exe para cobrir o resto para explicar como é que eu tenho que fazer e não sei o quê, né? A partir do momento que o vosso software funciona universalmente sobre macOS, Linux, Windows, sem ninguém mudar nada, é um ganho de tempo de vocês para já, porque só developam para um tipo que é o Linux, e depois vão tirando as pessoas, porque mesmo que o WSL vai ficando melhor, se vocês não gostam do Windows, do UI, né? Porque ao fim do dia um OS não é só o WSL, não é só o Windows, né? Tem outras partes, que há coisas que vão ou não funcionar. Quer dizer que uma pessoa se calhar vai testar um Linux, vai querer testar o que é o Ubuntu.
como é que eu posso utilizá-lo? Se calhar eu imprimir numa VM e depois, será que funciona assim tão bem, tão mais rápido? Eu tenho o meu computador que tem 4 GB RAMs, eu penso logo um Linux com o LXDE, né? É o primeiro pensamento. Nunca vou pensar em instalar um Windows 10 por cima daquilo, né? 4 GB de RAM, esquece, aquilo já está a consumir 3 GB fácil. Por isso, vou poder se calhar guardar uns computadorzitos de lado, a Raspberry Pi, né? Pronto, mesmo que o Windows agora está chegando sobre o ARM e não sei o quê, para o ano, ou este ano ou para o ano. O que se passa é que hoje em dia todos os testes ou todas as documentações que temos é tudo sobre o Linux. Quer dizer que eu vou poder comprar um pequeno computador que custa $30, nem isso, e vou poder funcionar, vou poder ter se calhar o meu media server, que não vai ser Plex, mas vai ser outra coisa, né? Mas sobre um Raspberry Pi, né? Yep. Exatamente. Eu acho que é isto mesmo, é um ganho do toolkit. O toolkit vai ser o mesmo para toda a gente, vai ser o toolkit que se utiliza no mundo do Linux e que é compatível em grosso com o do BSD e afins, e vamos estar a normalizar este toolkit across platforms e depois há a questão do ecossistema de comunidade que vai beneficiar de toda esta gente poder trabalhar em conjunto. Acho que é precisamente este tipo de ganhos que vamos ter com o WSL, concordo perfeitamente contigo, sim. Por acaso é muito interessante a abordagem que tu fazes deste assunto, até porque tu és assumidamente um Windows lover, e aquilo que acontece muitas vezes, e que pelo menos a minha experiência é muito pouco habitual, é as pessoas que trabalham ou em exclusividade ou com uma presença muito forte em tudo o que é ferramentas Microsoft ou Windows neste caso em particular, são pessoas muito pouco dadas à comunidade e aos projetos da comunidade e ao pensamento em termos de comunidade. Portanto, é interessante quando eu te faço perguntas específicas sobre 3 realidades, as tuas respostas serem sempre no contexto de comunidade. Gostei muito de te ouvir, deixa-me já dizer-te isto. Eu tenho uma coisa a acrescentar aqui, porque tenho que ser justo, porque eu tenho visto do lado da Microsoft um fomentar desta atitude de contribuir para a comunidade e de criar comunidades, e não é só com a criação do WSL. Por exemplo, há a comunidade à volta do PowerShell on Linux, há a comunidade à volta daquela aplicação para análise de dados, que agora não lembro do nome. Há uma série de pequenas comunidades que vão aparecendo, de SQL Developer, SQL Server, desculpa, e afins, e eu vejo comunidades ativas de produtos, à volta de produtos Microsoft, em que há alguma partilha, e eu acho que o WSL que é um fruto disso também. É um fruto da visão da Microsoft nós vamos para onde o mercado quer que nós vamos, claro, mas é também um fruto da experiência de trabalhar um bocadinho mais em comunidade. Mas como dentro da Microsoft, e isso é importante, que tem que ver também o pensamento e o shift que aconteceu. Não estou a dizer que toda a Microsoft é assim, não estou a dizer que agora antes eram demónios e hoje são anjos, não estou a dizer nada disso, né? Só que se virem toda a parte do Team OSS da Microsoft agora, que está mais e mais crescendo, né? Quase nenhum trabalha com o Windows Laptop. A sério, até tenho uma pessoa que adoro, que Ralph Squillace, estou a fazer names drops, eu gosto muito disso, e ele tem um Surface Book 2 com o Ubuntu em cima. E para ele não há maneira nenhuma que ele trabalhe com o Windows, porque o mundo dele é open source software, o mundo dele é partilhar com pessoas que fazem cloud native, que vêm do Docker, e as pessoas que fazem isso tudo ou têm Macs ou Linux, né? O meu pensamento é de fazer o development desse tool em primeiro sempre orientado ao Linux, né? Vem do Linux. Agora estamos sempre a falar de servidores. E o que as pessoas estão, se calhar os mais puristas, o que eles não estão a gostar do WSL, para mim é que estão vendo se calhar
Eu gosto às vezes de lançar o troll, mas pronto, não vou fazer aqui, mas é dizer que o WSL é tipo o desktop, um Linux desktop. É verdade sem ser. Tens, porque não tens GUI, não tens installer, não tens toda essa parte toda essa parte de desktop, porque tens mais, para mim é mais quase um utilitário servidor que vai... Eu tenho que vamos dizer... Vou-te interromper, desculpa, não consigo resistir. Tenho que fazer duas correções, duas achegas. Uma é uma correção, que de facto o que tu acabaste de dizer não é uma trollada. E vou dizer porque é que não é uma trollada, porque a própria Canonical trata o WSL e os utilizadores de WSL de forma equiparada aos utilizadores de desktop Ubuntu. Portanto, poderás eventualmente, acredito que sim, que possas ofender algumas pessoas com o que acabaste de dizer, mas que as pessoas também cada vez se ofendem com mais facilidade. Portanto, mas isso olhando para a Canonical, a própria Canonical trata os utilizadores de WSL como equiparado, não são a mesma coisa, mas equiparado a Ubuntu desktop. Portanto, podes continuar perfeitamente isso e não estás a trollar, ou não deverias estar a trollar ninguém. O chefe da equipa da WSL é o mesmo da equipa de desktop. O Impress, não o Matter Impress. Impress, exatamente. Não gosto de ofender pessoas nenhumas, porque é a minha parte, se calhar, eu sou alentejano, né? Mas não gosto de estar a ofender os suíços. Olha que temos aqui grandes simpatizantes, então tá bom. Praticantes, aliás, vim de lá hoje. Fixe. Mas deixa-me só dizer isto, tu estavas a falar, e aquilo que acho, e acho que estamos aqui os três em linha com isto, houve aqui uma vaga, houve uma altura em que a realidade de quem trabalhava com Windows, com Mac ou com Linux era completamente distinta. Quando as aplicações começaram a virar maioritariamente web, parte das aplicações, ou quando tu começas, a primeira coisa que tu fazes quando chegas ao teu trabalho é abrir um browser, tu começas a abstrair-te do sistema operativo que usas, portanto começas a preocupar-te com o browser que usas, e felizmente tu consegues ter os browsers principais em qualquer que seja o sistema operativo, até em mobile, apesar de muito alterado. Este WSL, a forma como está a ser falado, é que é um bocado a mesma coisa, ou seja, acaba por ter uma camada de abstração em que não te interessa também, cada vez te interessas menos pelo sistema operativo que usas enquanto estação de trabalho, e cada vez te preocupas mais com as ferramentas ou com aquilo que produzes para aquilo que é o teu trabalho. E eu, como sou um gajo da liberdade, eu costumo dizer muitas vezes que eu não consigo apregoar liberdade de software sem apregoar primeiro a liberdade de escolha. Eu acho que isso é bastante vantajoso para quem, lá está, se tu és feliz a usar o Windows e consegues fazer o mesmo que eu faço porque sou feliz a usar o Ubuntu, então somos os dois muito felizes, e o mundo ganha com isso também. Portanto, eu acho que isto é vantajoso também nessa perspectiva. E há ambientes em que nem sequer é uma questão de liberdade de poder escolher o Windows ou Linux, porque há ambientes em que tu não podes fazer essa escolha. Sim, mas quando tu tens liberdade para escolher, significa que esses ambientes que são mais castradores em termos de escolhas não ficam castrados em termos de opções, porque as coisas correm também da mesma maneira lá. Em termos de recursos humanos, em termos de ferramentas, isto tudo muito, é uma abrangência muito mais... Para mim o WSL, se calhar a parte profissional, o que vai trazer é, imaginem as pessoas que hoje em dia gostam de Linux em casa, chegam a casa, têm um Linux, fazem tudo no Linux, né? Chegam ao trabalho, têm um Windows, né? Qual é a dificuldade, e acreditem, muita, porque estive lá, mas qual é a dificuldade de ter uma máquina a ter Linux, por exemplo? De pedirem à vossa hierarquia de ter uma máquina Linux porque está a ser melhor. Isso agora responde o Diogo é que me fazem as vontades quase todas no trabalho, portanto eu não sou um privilegiado. É difícil estar a pedir um desktop onde vais instalar um Linux, porque tens as seguridades, tens as pessoas se calhar à frente de ti também não percebem o que é realmente, digam, mas isso é o que é isso, se fazes trabalho, consegues fazer o teu trabalho. Sim, e porque consigo, estás a fazer consigo. um favor àquele e não sei o que, que ele está a ser tratado de maneira diferente, esse tipo de coisas. Então não, a gente quer só o Windows aqui, porque o Windows é o coisa da corporate, não é que é mais, vamos dizer, performance ou qualquer coisa nenhuma, é simplesmente que todos os tools que a gente temos, todas as ferramentas que temos dentro da empresa são omni-orientados para o Windows. Agora, amanhã tens um computador que vai poder ter o WSL2,
antes de estás a pedir uma nova máquina, um novo servidor, uma nova VM, pouco importa com o Linux, só diz assim: vais à loja e instalas. Posso ter, porque se calhar não vais ter as permissões, mas posso ter o módulo WSL2 simplesmente, o antivírus está a funcionar, está tudo ok. Sim, podemos. E a partir daí já tens o ponto de entrada dentro da empresa sobre o Linux. Estão a perceber? Aí é que vai trazer, para mim, a força do WSL é de trazer o Linux em esferas que não conseguimos, ou uma pessoa qualquer, uma pessoa lambda, não estou a falar de diretor, mas estou a falar de uma pessoa lambda, quer trazer às vezes umas soluções, né, que estão se calhar a rodar sobre o Linux. E hoje em dia não pode, amanhã vai poder. Potencialmente. Ok, eu não te consigo mandar calar, exatamente. Eu não te consigo mandar calar. Agora, eu vou-me despedir muito rapidamente. Não vou deixar falar mais ninguém com a promessa que tu tens que voltar. Exatamente. E eu, por mim, volto já para a semana. Porque a conversa ficou claramente a meio. A conversa ficou claramente a meio. Portanto, nós temos que arranjar um espaço qualquer e nem tem sequer que ser no nosso dia habitual de gravação. Sim. Podemos gravar isto no outro dia, mas nós temos que continuar esta conversa e rapidamente, porque isto ficou claramente a meio. Agora, de resto, gente, eu vou-me despedir já. Até à próxima. Não vou dizer rigorosamente mais nada. Até à próxima. E esperem daqui a uma semana temos mais, certamente. Sim. Ok, agora vamos passar o resto do tempo a convencer o Nuno a voltar cá. Até à próxima. Portanto, até à próxima.